Oi pessoal, nós estamos começando aqui o nosso primeiro vídeo sobre esta nova fase que nós estamos começando, sobre trazer para você um pouco mais de conhecimento detalhado da história bíblica, da história de Jesus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, algo que talvez não apareça nos textos bíblicos, mas que ficam ali nas entrelinhas sobre a história, a cultura, aspectos geográficos, aspectos arqueológicos, aspectos espirituais, que é o que também muitas pessoas perguntam, e é por isso que nós estamos aqui trazendo um pouco mais de conhecimento para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado. Talvez seja uma pessoa que faça muitas palestras, esteja ministrando na escola dominical, na igreja, ou então você seja aquele curioso ou aquela pessoa inteirada na Bíblia, que quer saber muito mais. Então a gente está começando hoje esse novo projeto da nossa vida, do nosso canal. Espero que vocês gostem, espero também que vocês aí estejam compartilhando com muitas pessoas, divulgando esse nosso projeto que nasceu no nosso coração, algo que nós amamos fazer, é ensinar. Principalmente quando a gente fala da palavra da Bíblia, a palavra bíblica que o nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aí anotem tudo, peguem caderno, papel, caneta, para que você possa anotar tudo que a gente for falando. Que Deus possa abençoar esse tempo de aprendizado na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos começar a falar sobre o mundo que Jesus vivia. Como era esse mundo que Jesus vivia? Qual o ambiente? Qual o território que Jesus vivia? A Bíblia, dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nos traz aí algumas referências, alguns nomes de cidades, de províncias, e por um estudo bastante detalhado a gente pôde entender que Jesus estava caminhando ali, o seu ministério estava caminhando, todo o seu ministério terreno nas áreas que eu vou falar agora, que é a África, a Ásia e a Europa. Esses três continentes que nós conhecemos hoje, como o continente africano, asiático e europeu, foi exatamente o lugar onde Jesus ia, onde o Novo Testamento se desenvolveu, através de alguns discípulos, apóstolos de Jesus. Mas esse era o mundo em que nós lemos o Novo Testamento e podemos entender através de algumas cidades ali mencionadas, através de algumas províncias, através da própria Roma. Então esse era o território que Jesus vivia. E uma coisa bem interessante, a Judéia ela foi conquistada pelos romanos em 63 a.C. e foi anexada a Roma. Isso é uma coisa bastante interessante porque a Judéia faz parte integrante da história de Jesus aqui na Terra. E era governado por um rei. Que rei era esse? Herodes o Grande. Com certeza você já deve ter ouvido falar na Bíblia sobre Herodes o Grande. E Herodes o Grande foi aquele rei da época de João Batista, quando João Batista nasceu, na época do nascimento de Jesus. Era esse rei que governava aquela região ali, onde Jesus nasceu, lá no início dos livros de Mateus, Marcos, Lucas, o próprio João ali também fala um pouco sobre isso. E João Batista estava ali, e Jesus também, eles nasceram nesse ambiente, nesse governo de Herodes o Grande. No auge de todo o seu poder, Herodes o Grande já governava algumas regiões como a Judéia, Idumeia, Galileia, Pérea, Samaria e algumas outras regiões menores. Após a sua morte, toda essa região, todo esse território teve que ser dividido pelos seus três filhos, Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Filipe ficou com uma parte do território que ficava a leste do Rio Jordão, mas ele quase não ficava por ali, ele ficava mais em Roma. E Herodes Antipas ficou com a região da Galileia e Herodes Arquelau com a Judéia, Samaria e Idumeia. Arquelau foi banido da Judéia por conta de uma atuação desastrosa que não agradou nada a Roma. Depois desse banimento, a Judéia ficou por conta de prefeitos e procuradores romanos, onde Pilatos foi um desses procuradores que estavam ali governando a Judéia, mas na verdade eles ficavam muito mais
em Cesareia Marítima, que é perto do mar Mediterrâneo, do que propriamente na Judéia, governando aquela região. A gente não pode deixar de mencionar também o governo de Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, que são os netos e bisnetos de Herodes o Grande. Nesse tempo, eles governavam ali também a Judéia, aquela região, mas somente em 66 depois de Cristo e no ano 70, 66 foi a revolta dos judeus, e no ano 70 depois de Cristo que houve realmente aquela destruição do templo de Jerusalém, e após esse tempo não houve mais um governo que juntasse toda essa região, não houve mais nenhum rei. Toda essa região foi dividida e até depois desse tempo não se houve mais nenhum momento em que essa região foi reunida novamente. Quero trazer também algumas referências bíblicas de todos esses Herodes que acabamos de falar, desde Herodes o Grande até Herodes Agripa II. O texto de Mateus 2, versículo 2, fala de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças em Belém. Herodes Arquelau está mencionado em Mateus 2, versículo 22, que assumiu a Judéia após a morte de seu pai. Lucas capítulo 3, versículo 19, capítulo 9, versículo 7 e capítulo 23, versículo 7, fala de Herodes Antipas, também filho de Herodes o Grande. Ele governa a quarta parte do território, é conhecido como Herodes o Tetrarca ou Herodes Antipas. Foi ele mesmo que mandou assassinar João Batista, e ele teve um encontro muito rápido ali no julgamento de Jesus em Jerusalém. Outro texto que a gente pode mencionar é Mateus capítulo 16, versículo 13, Marcos 8, 27 e Lucas 3, versículo 1, que fala sobre Herodes Filipe, que foi outro tetrarca que governou a Itureia, Traconites, Gaulanites, Auanites e Bataneia. Algumas regiões que eu falei que ficava a leste do Rio Jordão, do outro lado do Rio Jordão. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, é mencionado em Atos capítulo 12, versículo 1, e nesse texto ele manda matar Tiago ao fio da espada. Atos capítulo 25, versículo 13 e 26, versículo 32, fala de Herodes Agripa II, que foi bisneto de Herodes o Grande, famoso por seu encontro com o apóstolo Paulo, ali em Cesareia Marítima. Para terminar, a gente não pode deixar de mencionar que Herodes o Grande não era nada bem visto pela população. As pessoas o odiavam e ele ficava em todo tempo, constantemente com medo de ser assassinado. Algumas obras gigantescas de Herodes o Grande foram descobertas pelos arqueólogos, e uma coisa que é legal da gente mencionar aqui é que o seu túmulo, que foi descoberto em 2007, os arqueólogos entenderam que aquele túmulo ele foi totalmente destruído por vândalos depois, algumas décadas após a sua morte. Para você ver como Herodes o Grande ele não era nada querido pela população, pelos judeus, pelas pessoas que estavam ali. Isso é bastante legal a gente mencionar, porque a gente às vezes acha que Herodes o Grande fez coisas boas pelo povo, afinal de contas ele queria realmente trazer e construir coisas gigantescas para que fosse aclamado pelo povo, para que fosse adorado pelo povo, mas foi justamente o inverso. Ele tinha tanto medo que mandou matar a própria família, e esse assassinato de crianças que houve em Belém também incluía alguns de seus filhos. E não era nada bom. Espero que você tenha gostado aí de algumas dessas informações. Espero também que você possa aproveitar em alguns dos seus estudos, para que você mesmo possa se aprofundar mais e mais na palavra do Senhor. Que você possa ficar aí com a graça de Deus.